Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Matéria de hoje, homilética, a arte de pregar. Olha que matéria importante, você que sempre está aí sendo usado na igreja para testificar da palavra, no trabalho ou mesmo por meio da internet. Esta matéria é importantíssima. Ela está no nosso módulo 6. Se você já tem o nosso material didático, já é nosso aluno, pode conferir no módulo 6. Mas se não é, depois eu ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente os nossos módulos, nosso material didático. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Homilética, a arte de pregar. E nós vamos estudar hoje as peculiaridades da introdução. Nós já estudamos do título e hoje da introdução. Então, primeiro, deve despertar o interesse dos espectadores. Sempre na introdução, algo que o pessoal ouvindo tenha curiosidade. Interessante, eu quero ouvir essa palavra. Tá bom? Isso é importante, despertar o interesse. E deve ser breve, porque a introdução é pequeno, né? Uma coisa breve em relação à mensagem toda, tá bom? Então esses dois assuntos, facinho gravar, tá? Então deve despertar o interesse das pessoas e deve ser breve, tá bom? Agora, as divisões principais, tá? Então vamos entender um pouquinho estas divisões. As divisões são o corpo do sermão. São as verdades espirituais divididas em partes sequenciais, distintas, mas interligadas à verdade principal, que é a proposição. O que é a proposição? É o seu propósito. Quando você orou a Deus, você foi convidado para ministrar a palavra, buscou a Deus, estudou a Bíblia, pediu uma palavra, desenvolveu, então precisa ter um propósito, né? De edificar a igreja, de evangelizar, de ensino. Tem um propósito. Você foi convidado para um culto evangelístico. Então qual é o propósito? Ganhar almas para Jesus, atrair almas, pessoas para o evangelho. Então é uma reunião de obreiros. Qual que é o propósito? Ensinar um assunto para os obreiros, se já tem um tema. Então proposição é sempre qual é o propósito. Precisa ter um propósito, tá bom? Então, as divisões são o corpo do sermão, são as verdades espirituais, divididas em partes sequenciais distintas, mas interligadas à verdade principal, lá da introdução. Vamos em frente? Agora, peculiaridades das divisões. Vamos ver também, tem alguns detalhes importantes. Deve ter unidade do pensamento. Claro, você está falando sobre um assunto, tem que ter uma unidade no seu pensamento. Eu já vi, com certeza você talvez tenha visto também, a pessoa começa a pregar um assunto, ele viaja, ele vai para um que não tem nada a ver, não tem unidade nenhuma com aquilo que ele começou a falar, e até se perde com outro assunto. É feio, não pode, então tem que ter essa unidade. Ajuda o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão, que é o esboço, os pontos tópicos que você quer abordar naquela mensagem. Tudo dá para ser feito isso. Eu já disse aqui, se você gravar um sermão na igreja, uma pessoa vai pregar, você pede para gravar lá. Hoje é fácil, toda igreja tem equipamento de gravação. Só o áudio. E depois, quando você ouvir o áudio, você classifica por aqui, se está certo ou errado, para ir desenvolvendo, aprendendo. Todo sermão dá para fazer isso aí. Ajudam os ouvintes a se recordarem dos aspectos principais do sermão. Então, muitos pregadores eu tenho visto na internet, na televisão. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto ponto, quinto. Então, ele enfatiza pontinhos na mensagem, né? Isso é importante. Então, ajuda a recordar. Devem ser distintas uma das outras. Então, por exemplo, eu vou pregar sobre salvação. Então, a salvação é dividida em 3 partes. A justificação, aí eu falo sobre a justificação. A regeneração, aí eu falo sobre a regeneração. E a santificação, aí eu falo sobre
santificação. Então, embora justificação, regeneração e santificação sejam coisas distintas, mas fazem parte da salvação. São os três elementos da salvação. É isto que precisa ser feito. Deve originar-se da proposição e desenvolvê-la progressivamente até o clímax do sermão, né? Então você vai pregar sobre Jesus, um exemplo. Você começa a falar da vida de Jesus, dos milagres, das curas, das libertações que ele operou. E aí você vai indo até a morte de Jesus. Quer dizer, você sai de um ponto e vai aumentando até a morte e concluir o clímax é que ele ressuscitou. Você não pode parar na morte, né? Ele ressuscitou. Então é progressivo, né? Ou você vai falar só dos últimos dias de Jesus. Ele foi preso, né? Ele foi açoitado, depois ele levou a cruz, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Tá vendo? É uma sequência progressiva dos fatos. Está na ordem cronológica. Isso é importante no sermão, até chegar no ponto alto, tá bom? Agora, deve ser uniformes e simétricas. O que significa isso, né? Então, vamos dizer que eu vou falar da salvação. Então, eu vou falar da salvação, aquele outro exemplo. Então, eu vou falar da justificação, da regeneração e da santificação. Eu quero abordar esses três pontos. Três partes da salvação. Então, eu não posso falar. Eu tenho 1 hora para falar. Então, foi me dado 1 hora para ministrar a palavra. Então, se eu tenho 1 hora só para o sermão, e eu vou falar de 3 partes, então, são 20 minutos sobre justificação, 20 minutos sobre regeneração e 20 minutos sobre santificação. Se eu utilizar 40 minutos para justificação, aí só sobram 20. Aí eu vou usar só 10. Não fica simétrico, fica diferente. Quer dizer, eu usei mais tempo num ponto do que no outro. E simetria é isto, precisa ter isso em mente. Eu já vi pregador que fala, olha, eu vou falar sobre 7 pontos da vida de Paulo. Então ele vai pregar 1 hora. Ele vai falar sobre, vamos dizer, 6 pontos da vida de Paulo. Vai pregar 1 hora, 10 minutos para cada ponto. Mas ele fica quase 50 minutos no primeiro. Não vai terminar. Ou se terminar, vai ficar mal feito. Entendeu? Então precisa ser uniforme e simétrico, tá bom? Cada divisão deve ter apenas uma ideia ou ensino. Se eu estou falando da regeneração, é regeneração. Não mistura com justificação. Senão você mistura os pontos, mistura a ideia. A pessoa fica confusa, né? Então eu estou falando da salvação. A salvação. Então eu vou falar sobre justificação. Mais ou menos o mesmo tanto que eu vou falar da regeneração. E por último, né, o clímax, eu vou falar da santificação. Que interessante. Então isso é importante, a ideia, para as pessoas aprenderem, né? Muito bem. O número das divisões deve sempre que puder ser o menor possível, né? Então o número das divisões deve ser sempre que puder o menor possível. Já pensou, se chega na igreja, irmãos, hoje eu quero falar dos 30 pontos da vida de 30. Então vamos dividir mesmo, não vamos falar de 10, de 7, de 5, tem que ter, toma cuidado com o número de divisões, tá? Não divide muito não, senão você não consegue. Até mesmo, quer ver um bom exemplo de divisão, que eu usei muito? A revista de escola dominical. Revista de escola dominical é bem dividido, tem o item, o subitem, e não são muitos itens, 3 ou 4 no máximo, sempre no final a conclusão é muito bem elaborada, a revista da escola dominical, tá bom? Vamos lá, a conclusão do sermão. Então já sei como é que é o miolo, a minha proposta, agora eu vou para a conclusão do sermão, né? É importante saber concluir também, saber a hora de parar. Só que eu não vou falar da conclusão hoje não. Na próxima aula eu falo da conclusão. E se você quiser adquirir o nosso material didático, ou seja, isso faz parte
do material do aluno, precisa fazer a matrícula. A matrícula você faz no nosso site, www.icp.com.br, www.icp.com.br. Olha, já superamos 20 mil alunos. Olha que milagre que Deus está operando. Muitos já são pastores, escritores, até escritores, todos formados no ICP. Em todos os estados da Confederação do Brasil nós temos alunos, pessoas formadas, já exerceram ministérios, homens e irmãs, todos podem aprender e devem aprender, não tem faixa etária para estudar. Tá bom, o site é o www.icp.com.br, vou deixar aí embaixo o link da aula, o link do canal e o link do site. Copie e cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Tá? No seu Facebook, no seu Instagram, me ajude a divulgar esse trabalho. Olha, Deus tem nos abençoado. São mais de 52 mil inscritos no canal. Não é um milagre? São mais de 7.200 visualizações, pessoas que já viram. Olha, outro dia eu somei quantidade de visualização, peguei o tempo, dividi por minutos por hora e cheguei à divisão de ano. Para uma pessoa assistir tudo que já assistiram, levaria 38 anos. É milagre ou não é? É Deus ou não é que está nos ajudando e operando? E você faz parte desse milagre. Você que me ajuda, tá bom? Olha, faça a sua inscrição, dá o seu joinha aí, bate no sininho para quando subir a aula você já receber o aviso, ok? Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.